Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Agora nós vamos entrar um pouquinho no assunto. Vai mais para cá, Fabiano. Pastoras. Vem mais para cá, filha. Pode ficar em cima, mas vai para cá. Mais para cá. Mais para cá. Pastoras. Você viu que um homem está ali, tudo torto, pode sentar lá, filho. Todo torto no pecado. Deus estava com ele, começou a errar. Isso nós estamos dizendo de um homem que Deus estava com ele. Não dá para dar tempo, não dá tempo de pregar de um homem que nem Deus está com ele mais. Você imagina, hein? Quer dizer, Gálatas 3:3. Esse ainda começou no espírito, no meio do caminho se aperfeiçoou na carne. Eu vou mais longe. E o que já começa na carne, nem espírito tem. Como esse que tinha um prostíbulo, fechou o prostíbulo, pegou uma carteirinha, abriu uma igreja e está lá pregando. Você quer ver qual a igreja que não tem esse chamado de pastor? É aquela igreja que todo dia que você vai, ele convida um pregador novo. Quem quer pregar hoje? Alguém tem algo para falar de Deus? É que ele não tem chamado, ele não tem o que falar, fica dando oportunidade para os outros. É a maioria delas. Agora nós vamos entrar em mérito, pastora. Temos uma bispa. Como é que chama a bispa? Bespidilene e a pastora América. Se nós estamos mostrando para você na Bíblia que para ter o dom de Deus, para Deus usar, tem que ter o Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ser cúmplices das obras das trevas. Se Deus nos alerta a não ser cúmplices, quer dizer que Deus já repreendeu, já não aceitou essa cumplicidade antes de nós. Amém? Abram a sua Bíblia em livro de Gênesis, capítulo 29. Inicialmente, nós vamos mostrar para você as desculpas que as mulheres e os homens usam hoje para justificarem os seus cargos de pastoras, de bispas, de reverendas e apóstolas. Não vem dizer que eu sou machista, que eu não sou. Casado, bem casado, amo minha esposa. E ela faz a parte dela na igreja de acordo com a Bíblia. Com a palavra. Então nós vamos mostrar primeiramente as desculpas que essas Jezebéis meretrizes do inferno inventam e criaram para manipular o povo que está na igreja e que muitas vezes indaga. Ou, pastora, aonde tem na Bíblia? Primeiramente, a única passagem bíblica que fala de pastora é aqui, ó, Gênesis 29:9. Gênesis capítulo 29, versículo 9, amém? Falava-lhe ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Primeiro lugar, Raquel estava pastoreando ovelhas, cabritos, bodinhos. Nós pastoreamos seres humanos. Segundo lugar, ela era pastora e pastoreava as ovelhas do pai, não eram delas. Segundo lugar, nós estamos na graça, não estamos na lei. Terceiro ponto, ela não conseguia abrir o poço para dar água para as ovelhas. Jacó teve que abrir o poço. Quer dizer, já viu que a mulher não tem estrutura e não tem condições de andar e pastorear, se fosse levar em conta esse versículo. Aqui está na lei, não está na graça. Como é que ela poderia ser pastora se ela não tem o espírito, não tem o discernimento e não era profeta e não era considerada profeta da época? Não é nenhum Jeremias, nem um Isaías, nem um Micaia, nem um Amós, nem um Daniel. Ela era uma simples mulher que levava um rebanho de cabritos, de bode, né, de bezerrinhos lá de cabritinho para tomar água. Só isso. Então não tem como você dizer para mim que é pastora, porque na tua Bíblia tem pastora. E aqui nós estamos falando de Gênesis 29:9. Agora vamos para Gálatas. Pastora, você se justifica pastora por esse versículo? É? Eu me justifico a pastora por Gênesis 29:9. Gálatas capítulo 5. Versículo 4. Gálatas 5:4. Acharam, irmãos? Acharam? De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça? E aí? Gênesis 29:9, está na graça ou na lei? E se ela vir justificar que é pastora pela lei, ela está se justificando na graça ou na lei? E quem se justifica na lei, se desliga? Da graça? E como é que uma mulher vai ser pastora se ela está desligada de Cristo porque justifica o cargo na lei? Aonde na graça tem... Aonde que na graça, tem pastora, bispa, apóstola e revelanda, levantada, capacitada por Jesus? Na Bíblia, na palavra, aqui ó. Não, mas lá na lei, na graça.
Se você se justifica da lei e da graça, decaíste. De Cristo, vos desgraça. 1 Timóteo 2,5, só existe um intercessor entre o homem e Deus. Quem é? Jesus. Se você está desligado, como é que você vai chegar a Deus? Então quem pastora, bispa, que fala de Gênesis 29,9, executa. Fala, pastora, vai se converter, que isso é coisa do diabo. Essa é a primeira. A segunda desculpa delas, vamos lá. Livro de Atos. Primeiramente nós vamos mostrar desculpas delas, que elas inventam, ou tentam sair pela tangente, né? Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 36. São tudo desculpa. Primeiro, umas vai falar para você que é pastor e bispa porque Raquel era pastora. Está se justificando na lei e Raquel era pastora de ovelhas. Não era nenhuma mulher levantada, preparada, capacitada por Deus para pregar a palavra. E na lei, você vê que Deus levantou os homens para pregar o evangelho. Não é machismo não, irmão. É palavra, é verdadeira. Atos 9, 36. Isso aqui é outra desculpa que elas usam. Acharam? A Bíblia diz, havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Mas pastor, é uma discípula de Cristo. O que é discípulo? Discípulo é uma pessoa que está aprendendo com algo que alguém está te ensinando. Nós tínhamos os discípulos, mas que foram caracterizados eclesiasticamente apóstolos. Qualquer um de nós aqui somos discípulos. Somos homens e mulheres que estamos aprendendo. Isso é um discípulo. Discípulo de Cristo, discípulo de Chico Xavier, discípulos de Maria, discípulos da seita tal, discípulos da seita. Por que discípulos? Discípulos porque são homens e mulheres que estão aprendendo. Vai no dicionário e você vai ver o que é discípulo. Mas a palavra diz que ela era uma discípula, era uma mulher atenta, que aprendia com a palavra que Deus usava os apóstolos para pregar, mas que a obra dela que fazia e ajudava o povo. Está aqui, ó. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, e era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazias. Ela não era notável e apercebida pela pregação, pela palavra ou pela igreja que ela liderava, e sim pelas esmolas e boas obras que ela fazia. Pastor, mas ela é uma discípula, é apóstola. Vai ler o dicionário, vai aprender. Discípula é pessoas que estão aprendendo o que estão ensinando. Todos nós aqui, eu sou um discípulo de Cristo, consagrado a apóstolo. Ele é um discípulo de Cristo, consagrado a pastor. Porque tem base bíblica. Então discípulo qualquer um é. Discípulo é uma pessoa, é um aluno, pronto, professor e aluno, resolvido o assunto. Hã? Seguidor. E ela era notável. Aí ela diz, tá vendo? Ela era uma discípula, era uma apóstola. Meu irmão, aqui ó. Vai ler o dicionário, vai ver o que é discípula e vai ver que destacou a obra dela pelas esmolas que fazia e pela obra. Ela era destacada no templo porque ajudava os pobres. Irmão, estou precisando de dinheiro, estou passando fome. Procura Dorcas. Ela é uma mulher que ajuda e ela tem condições. Ela vai te ajudar. E ninguém está dizendo que a mulher não tem que ajudar e não pode ajudar. Nós vamos chegar lá. Nós estamos mostrando na Bíblia que não existe cargo de pastor e de bispa e de apóstola. Está na Bíblia, amém? Outro que eles falam, 1 Coríntios capítulo 7. Essa aqui vai doer os ossos. Entenderam sobre Dorcas? Amém? Mas pastor, está escrito discípula. Discípula é um aluno, é uma seguidora de Cristo. Apóstolo, mas os discípulos também eram apóstolos. Não, os discípulos eram homens seguidores de Cristo que foram consagrados e chamados por Deus por apóstolos. Eram homens, alunos de Jesus que foram consagrados a apóstolos. Amém? Como assim a pastores e muito outros. Então, não é você pegar uma aluna de Jesus e fazer dela uma pastora. Amém? Outra que eles inventam. Deu para entender, igreja? Ou ficou dúvida aí? Hã? 1 Coríntios 7,4. Essa vai doer nos ossos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Acharam? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhante modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Para completar, Mateus 19,6. Você entendeu, né? A partir do momento que você se casa,
quem manda no teu corpo é o marido, né? E quem manda no teu corpo é a esposa. Deu para entender agora em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4? Amém? Agora vai doer nos ossos. Mateus 19, 6. Acharam a Bíblia? Acharam? Mateus 19, 6. A Bíblia diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então a Bíblia está dizendo que quando um homem e uma mulher se casam na presença de Deus e é abençoado por Deus, não são dois, se torna uma só carne, viram os dois um só. Aí estão dizendo que somos dois, são uma só carne. Se o marido receber a unção de pastora, por ser uma só carne, a mulher também recebe. Mas a Bíblia está dizendo que é uma só carne. Então se consagrou o marido a bispo, a mulher é bispa também, porque é uma só carne. Eu quero ver essa só carne, o marido da igreja e a mulher no pecado. Eu quero ver essa só carne entrar no céu. Eu quero ver. Eu quero ver. Raça de víbora do inferno, pregadores do diabo. Quero ver. Nós nos transformamos uma só carne a respeito do casamento. 1 Coríntios 7,4. Para que a Bíblia ensina que o corpo do homem quem tem poder é a mulher, e o corpo da mulher quem tem poder é o homem. Isso é o ensinamento que o apóstolo Paulo dá, porque ele diz: se você ama e cuida bem do teu corpo, você amando não cuidaria bem do corpo do teu esposo, da tua esposa. É só isso que ele diz. E quando nos casamos, tornando uma só carne, é obra na mesma obediência, no mesmo alicerce, na mesma disposição, na mesma vida, juntar as escovas, gerar filhos, juntar família, dormir junto, acordar junto, trabalhar junto, viver junto, uma só carne. Aí vem dizer para mim, então, eles são uma só carne, quer dizer, não tem como separar. Se você consagrar um homem a pastor, por ela ser carne dele, ela vira pastora também. Víbora do inferno, a palavra diz, por mais que vocês dois sejam uma só carne, a salvação é individual, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Fala a Deus. Orianda labassuri canta labanas. Aleluia. Amém, igreja? Preste atenção na palavra. Agora vai dizer, porque você é casado, é uma só carne, aí ungiu o teu marido, a unção é tua. Ah, então quer dizer assim, é uma só carne. Se o seu marido adulterou, e aí, você também praticou adultério? É uma só carne. Se o seu marido pecar, mesmo que você não está com ele, está em casa, você pecou também. Não, pastor, nesse caso não funciona. Víbora do inferno, raça do diabo. Não estou dizendo nós aqui não, viu, irmão? E você está assistindo aí também, ouvindo, não é você. Desde que você não retruca a palavra, você é raça do inferno mesmo. Então quer dizer, se classifica assim: eu sou casado, estou aqui, né, em casa dormindo, minha esposa vai lá, dá vassourada na vizinha e o pecado cai sobre mim. Por quê? Somos só carne. Ah não, nesse caso do pecado a carne divide, mas no caso da pastora a carne se une. Raça. E é moda agora. Tá aqui, irmãos. Agora eu falo para você, serve e serva de Deus, como é que pode? Nós não temos base bíblica de pastora, vem com desculpas, inventando coisas, dizendo que uma é pastora, porque é marido, pastor, mulher, pastor, esposo, bispo, e está numa só carne. O outro vem trazer 29,9 de Gênesis, que é lei, dizer que é pastora. Você vem dizer de Dorcas, meu, que era uma aluna de Cristo, e ela anotada por uma boa obra de ajudar o pobre, e não de pregar a palavra, inventa outra, cria outra, tira a nova do sarcófago aí, que essa aí, ó, não colou. Não é assim? Mostra, irmãos. Mostra. E aí? Tem na Bíblia? Não. Vai falar de Dorcas? Fala, irmão, vigia. Vigia, porque Dorcas... Mas é discípulo, irmão. Discípulo e apóstolo é uma coisa. É os alunos que viraram trabalhadores de Jesus com consagração de apóstolos. Uma aluna de Cristo que ela era dotada, não pela pregação, pela palavra e por lhe dar o templo, ela era dotada pelas esmolas. Era uma mulher de coração que ajudava os pobres. Mas em Raquel, começar, Raquel era pastora de ovelha, pastora não era dela, as ovelhas não era dela, do pai, não tem nada a ver com a espiritualidade da graça. E que se tivesse, Gálatas 5,4, executou, se justificou na lei da graça decaíste, de Cristo desligaste. Ah, mas Jesus tinha um monte de mulher que ajudava ele. E quem está dizendo para você que a mulher não pode ajudar? Quem está dizendo isso?
Você não está vendo as mulheres ajudando, trabalhando, caminhando com a gente? Quem disse para alguém de vocês que a mulher não pode ajudar? Nós vamos entrar em mérito. Nós estamos ensinando a vocês que a mulher não pode ser pastora, não pode ser bispa. Não existe um cargo desse, não existe uma consagração dessa na presença de Deus. E aí, igreja? Vamos fazer uma parábola? Você tem um homem, fica aqui, vira de frente para ela, que foi consagrado por uma bispa a pastor. Você tem um homem que foi consagrado por uma pastora a pastor, a bispo. Que consagração é essa, igreja? Ela tem consagração de Deus? Ela tem unção de Deus? Por mais que ela esteja na igreja, obediente, alicerçada, firme, ela tem autoridade para isso? Então o que ela está fazendo aqui liga no céu? Aí esse homem sai, abre uma igreja e vai pregar a palavra. Com que unção, com que chamado, com que consagração, com que confirmação do céu? Isso eu estou dizendo de uma irmã firme, toda torta. A irmã torta, estou dizendo o caso dela, uma irmã que está firme e que não é pastora, quer consagrar alguém. Já mostra que a coisa não funciona. Agora você imagina ela sendo pastora, quer dizer, já está toda torta. Está toda no pecado. Tem um cargo que não é de Deus. E vai ungir o quê? Vai orar o quê? Deus. Que Deus? Senhor, derrama, confirma. Que confirma o quê? Deus fala, você está louca, filha? Confirma o quê? Sai daí. Não vos conheço. Apartai-vos de mim o que praticar a iniquidade. E aí? Essa pastora, ela ministra ceia. Essa pastora, ela ministra casamento. Essa pastora batiza, e aí? E esse pastor que saiu da pastora? Faz a mesma coisa. E consagrou um monte de pastor, um monte de bispo, um monte de apóstolo. E mais um monte de pastora também. Ai, na minha igreja tem pastora. É que missionário é uma classificação. Missionário, você falou? É que missionário é uma classificação normal, desde que não esteja unção. Porque assim, quando se fala de missionária, você tem que entender que missionário é um cargo é uma classificação de missão. O que você não pode é ungir a cargo missionário que não tem na Bíblia. Mas quando uma pessoa vai fazer a obra fora, enviado por uma igreja, em classificação normal, ela é uma missionária ou um missionário, entendeu? Que é assim, é um viajante, é um caminhoneiro, é um piloto de avião, é um maquinista de trem, ela é uma missionária ou um missionário. Então, a partir do momento que eu envio ele para fazer uma obra, ele é um pastor, mas está fazendo uma obra de missão. Com o ditado mundano chama ele de missionário. O que não tem é o cargo na Bíblia de missionário. Eu te unjo a missionária. Deu para entender, varão? Amém? Então nós temos aqui uma irmã que se consagraram ela a pastora, e uma irmã a bispa. E aí elas vão consagram um pastor, e esse pastor vai e consagra um monte. Quer dizer, se não tem cargo de pastora e bispa na Bíblia, como é que ela pode ter a unção de Deus para consagrar alguém? Ah, mas a unção quem Deus traz é Deus. Espera aí, irmão, que é ligado na terra, é ligado no céu. Existe pastor para quê? Existe bíblica para quê? Existe cargo eclesiástico para quê? Você vê que os apóstolos impunham a mão, oravam, o Espírito descia. Quer dizer, o Deus, os homens dele. A Bíblia diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que nós estamos dizendo para você, ensinando hoje, não é a respeito disso, é outra pregação. É para você ver a distância que estas pessoas estão de Deus. E cada um que elas fizerem, vão estar mais distante ainda de Deus. Porque ela como pastor está distante. Ungiu ele é pastor, e dele saiu mais 300 pastores depois de 20 anos. Olha a distância que aquele último vai estar de Deus, se ela já estava longe aqui. Tudo indo para o inferno. E aí você está numa igreja que é bispa, que é pastora, teu pastor foi consagrado por quem? Por bispa, por pastora? E aí você tem um cargo eclesiástico de quem? Pastora? Que ceia você está tomando? Ah, minha pastora abençoou meu casamento. Como? Ah, pastor, se é do jeito que você está falando, o negócio está estreito aí fora. Estreito, irmão, o negócio está apertado, não dá nem para passar. O negócio está feio.
Ah, mas eu quero sair daqui acreditando que a minha pastora é de Deus. Paciência, aí é você acreditando. Quando você for para o inferno, vai acreditando que a palavra foi pregada. E você não quis ouvir. Então ninguém está dizendo é ou não é, quer ou não quer. Cada um faz o que quer. Você tem o seu livre-arbítrio. Mas a partir de hoje, meu irmão, não adianta vir falar para mim que não tem base bíblica, que não tem alicerce, que não conhecia, que estava na ignorância. Agora, vamos entrar em pontos bíblicos. 1 Coríntios capítulo 14. Ah, Gregoruti, desse jeito, tudo que veio da pastora não é de Deus. É o que nós estamos tentando ensinar hoje na Bíblia. Mas como é que pode esses homens fazer isso? Os homens não têm Deus, irmão, não estão preocupados. O negócio dele é dinheiro, riqueza, servir a si mesmo, ganhar grana, ficar famoso. É aquela coisa toda. Vem mais para cá, varão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. Acharam? Conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ler, a Bíblia não é feita de um versículo só. Amém? Já aqui diz que a mulher tem que permanecer firme na igreja, se quiser aprender, interrogue seus maridos, permaneçam caladas e alicerçadas. Amém? 1 Timóteo capítulo 2. Aí vai ter aquelas irmãs, não, mas isso aí é coisa antiga, coisa velha, não é coisa para agora. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Acharam? 1 Timóteo 2,11. A mulher aprenda em silêncio com toda a... E não permito que a mulher... Fala, irmãos. Não permito que a mulher... Não permito que a mulher... A pastora está fazendo o quê? E a Bíblia diz que não permito que a mulher... E a pastora, a bispa está fazendo o quê? A Bíblia está dizendo que não permite que a mulher... A apóstola está fazendo o quê? A Bíblia está dizendo que, a mulher, que não é permitido que a mulher... E a reverenda está fazendo o quê? Amém? Amém? E não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Amém? Amém? A autoridade de homem na igreja não é pastorear? Está na tua Bíblia, dá um glória, igreja. Algumas Bíblias dizem autoridade sobre o marido. Algumas Bíblias autoridade do marido. De homem. Quer dizer, não adianta. Irmãs, você pode pilotar avião aí fora, a gente não está preocupado. A gente sobe no avião e vamos embora passear. Mas na igreja quem manda é Deus. Não é o homem, não é o teu marido, a tua esposa, o teu filho que vai te dar cargo que não provém de Deus. Está aqui, ó. Não permito que a mulher ensine e não permito que a mulher não exerça autoridade de homem na igreja. Orianda Lamanás. Apóstolo Paulo fala: cada um permaneça no que foi chamado. Então as mulheres têm que ficar no que foi chamado e os homens também. Mas pastor, mas a Bíblia está dizendo que a mulher não pode falar na igreja. Vamos lá, Atos capítulo 2. A mulher não deve falar mesmo, principalmente as fofoqueiras. Essa não deve falar mesmo na igreja. Né, irmã? E aí, a Bíblia diz, eu não permito. Aí elas falam assim, mas é apóstolo Paulo está dizendo, não é Deus, porque ele diz eu. Irmãos, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus. Apóstolo dizendo eu digo, ou o Senhor digo, a palavra é de Deus. Atos capítulo 2, versículo 17. Amém? Amém? E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, e os vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Então a mulher não tem que ficar falando, pregando, ensinando, determinando versículo, doutrinando os outros, exercendo a autoridade de homem ou cuidando de igreja. Mas se Deus quiser usar uma irmã no louvor, na oração, na profecia e no mistério, está aqui, ó. É Bíblia. É palavra.
Orianda labassurianda labanas. Amém? Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os meus servos e as minhas servas Aí às vezes a irmã está louvando aqui, Deus usa ela no mistério, usa para falar com a igreja. Ela está profetizando, está sendo usada pelo Espírito que a Bíblia diz que foi derramada sobre ela. Mas também tudo com decência e ordem, viu? Está vendo como a Bíblia ensina tudo, irmão? Só não obedece quem não quer. Amém? Então, Deus está dizendo que a mulher tem um espírito. Se ela tem um espírito, ela pode ter os dons. Mas aí Deus daria o dom de ela pregar a palavra? Não, porque ela iria contra Paulo, em 1 Timóteo 2,11. A Bíblia diz que Deus não é de confusão. E como é que Deus vai te dar um dom de pregadora, se Ele escreveu para o discípulo dele não deixar você pregar? Como é que Ele vai te dar um dom de pregar e ensinar para as pessoas e liderar a igreja, servindo a autoridade de homem, se Ele usou um discípulo dele, um pastor dele, um apóstolo dele, para dizer no 1 Timóteo 2,9, 1 Coríntios 14, que não é para você fazer isso? No Deus não estaria fazendo confusão? Ah, pastor, mas é profetizar e pregar. Ah, irmão, sal grosso é de Deus, chavinha vai levar para o céu, sabonete dá banho no diabo, faz tudo. Não tem nem o que discutir. Está na Bíblia, igreja? Existe pastora? Existe bispa? A mulher tem que ficar amarrada dentro da igreja? Se Deus quer usar, nas profecias, no mistério, com decência e ordem, viu? E tem uma mulherada aí quebrando cadeira que é só Jesus. É um tal de... Parece que está parindo, não parece nem que está no espírito. Aprendam com a palavra. Às vezes a gente ri, mas a coisa até dói. Que é a verdade de Cristo. E aí, meu irmão, nós temos duas bispas. Uma bispa, uma pastora, uma bispa. Está pregando, está fazendo, está batizando, está dando santa ceia, está dando um monte de trem, está consagrando a apóstolo, a bispa, a reverendo, e aí? Está ligando no céu? E esse povo que eles estão cuidando, vão para onde? Hã? Amém? Fala para nós. Como é que esses cargos que existem aí fora podem ser de Deus? Se a Bíblia é contra. Mas pastor, fala em línguas, tem mistério, eu já vi os milagres. Não aprendeu hoje? Que o diabo faz tudo isso aí, irmãos, engana. Vai enganando mais e mais. Eu quero dizer aqui alguns cargos, mas não vai dar tempo de manusear a Bíblia. Quem tem caneta e papel, que eu sempre peço para trazer, anote, amém? Deus me deu o mistério de buscar na palavra de Deus, de Mateus até Apocalipse, todos os cargos eclesiásticos que Deus criou. E eu não achei pastora. Nós temos em Romanos 16, 19. Saudai-vos, Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também ao meu amado Estaques. Romanos 16, 21. Saudai-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson e Sassipatro, meus parentes. Romanos 16, 13. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Então nós estamos aqui trazendo o cargo de cooperadores. Ele fala dos cooperadores dos homens e fala de Priscila e Áquila, que era esposa e marido, que eram cooperadores. Então na igreja tem cooperadoras. Se Priscila era cooperador e Paulo mandar paz para ela e saudar-vos, quer dizer que existe cooperadora na igreja. Desde que ela não pregue também. Amém? Nós temos também sobre obreiros. 1 Coríntios 16, 16. Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Tem muitas outras, é que eu cortei. Evangelistas, Atos 21, 8. No dia seguinte, partindo, e fomos para Cesareia, e entrando em casa de Filipe,
o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Agora nós vamos sobre os diáconos. 1 Timóteo 3,12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a sua própria casa. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, e todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Agora presbítero. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. Não aceiteis denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbitério, como eles é testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participantes da glória que há de ser revelada. Agora sobre os bispos, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Tito 1,7. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpes ganância. Sobre pastor, Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores. Sobre os apóstolos, Efésios 4:11 também. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para pastores, e outros para evangelistas. Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Jesus. Esses cargos todos existem e estão na Bíblia. Fora disso é coisa do diabo. De Mateus a Apocalipse, pego a Bíblia a dedo, para trazer essa palavra, na certeza de que Ele é fiel, de nos ensinar a coisa certa. Todos esses cargos vocês anotem, não dava para manusear por causa do horário. Anotaram? Eu sempre falo, traz papel, caneta e Bíblia. Confiram em suas Bíblias. Fora disso, meu irmão, não existe consagração e cargo eclesiástico na Bíblia. Não existe. Tudo que falarem, que criarem, que trazerem, provém do diabo. É se ensina ou não? Passou disso, é procedência do diabo. Está na Bíblia, está na Bíblia. Se não está, paciência. Então nós temos aqui uma pastora e uma bispa, com cargos que não tem na Bíblia. Com cargos que Deus condena, que Deus repreende, que Deus fala para elas não fazerem. A partir do momento que elas fizeram, elas estão desobedientes a Deus. O Espírito de Deus não vai habitar nela. E quem vai usar elas? E aí, todos os homens ou mulheres que elas consagraram, quem vai usar? Aí eles vão abrir igreja e vão cuidar do povo. E quem está cuidando desse povo? E você, está sendo cuidado por quem? Bate palmas para Jesus. Deus abençoe. Não adianta falar que a gente é machista, não. Se você olhar as mulheres aqui, elas trabalham de acordo com o que a Bíblia permite. Elas se dedicam na obra de acordo com o que a Bíblia autoriza. Jesus teve várias mulheres que auxiliaram, que ajudaram, que caminharam, que ajudaram com dinheiro, ajudaram com roupa, com comida, com alimento. Várias casas ele chegou, na própria casa da sogra de Pedro, orou, ela foi curada, ela fez comida. Tem Marta e Maria. Várias mulheres auxiliaram. Mas pastora, bispa, pregadora da palavra de Deus, isso é a aberração dos últimos dias. E tem igreja que é mais hipócrita ainda. Não, mas as mulheres não pregam no púlpito de cima, pregam no púlpito de baixo. Já prega no de baixo, que já prega lá no inferno.
Já prega, não, mas a mulher não prega no púlpito de cima, ela prega no púlpito de baixo. Você já prega embaixo que já está no inferno, já pôs ela no nível dela já. E qual a diferença de estar aqui ou estar embaixo? É hipocrisia, não é, irmãos? E tem igreja que você chega lá, o homem prega em cima, a mulher embaixo. Não é hipocrisia? Hã? Pastor, aí tem aqueles que falam assim, irmão, mas Deus vai cobrar deles, eu não tenho nada a ver, eu sou inocente. É inocente, estou vendo que você é inocente. Está sabendo da verdade, fica lá. Segue por amizade e por camaradagem. Já falei para você que se não leva para o céu. Não, mas Deus vai cobrar do meu pastor, não de mim. Vamos encerrando, Mateus capítulo 15. Então vamos ver. Se Deus vai cobrar só do teu pastor, da tua pastora, da tua bispa. Se não se converter, Deus vai lançar para o inferno o teu pastor, a tua bispa, você e tua família. Se não abrir os olhos e parar de ser cúmplice das obras infrutíferas. Amém, irmãos? Está na Bíblia tudo isso? Está na palavra? Matou alguém aí? Então, mais 10 minutinhos a gente encerra, amém? Mateus capítulo 15, versículo 14, acharam? Deixai-os, são cegos guias de cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no... E aí? A tua pastora e o teu pastor são o quê? Vai guiar você que não conhece a palavra, é outro? Vai cair os dois na onde? E o buraco é o quê? Como é que é? Só o meu pastor vai pagar. É só a minha bispa. Você quer ver como é tremendo? Jeremias 14, 13. E nós já vamos encerrando. Aprenderam, igreja? Você que está assistindo, ouvindo na rádio, não fique triste. Se na tua igreja tem pastora, meu irmão, não se deixe enganar. Infelizmente eu sei, pastor Fabiano, que essa palavra vai entrar na vida de muita gente que tem pastora, tem bispa na igreja. Ah, eu vou com eles até morrer. Aí quando for no inferno, talvez abra o olho, mas aí já é tarde demais, né, irmão? Prefere acreditar no homem, prefere acreditar na mulher, prefere acreditar... Mas olha, a mulherada aí está sendo usada tremendamente pelo diabo, pelo Satanás que se transforma em anjo de luz, imita as coisas de Cristo, se transforma em ministro de Jesus, amém? Enganadores, imita, amém? Jeremias 14, 13, acharam? Olha que tremendo. Então disse eu, ó Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e engano no seu íntimo, são os que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, não haverá quem o sepulte, a ele, as suas mulheres e a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Deus condenou e executou os profetas e o povo que seguiu os profetas falsos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante, fala que a lei foi nos deixada para exemplo, para advertência. E isso é confirmado em Mateus 15, 14. Vai mandar o profeta para o inferno, que é o cego, e o povo, que é outro cego, que está sendo guiado por ele, os dois vão para o inferno. E você vê que Jeremias fala, Senhor, o Senhor manda eu corrigir esse povo, mas os profetas estão pregando bênção, riqueza, prosperidade, dizendo que não é assim, que eu estou louco. Aí que Deus fala, esses profetas são falsos, mentirosos, eu não os enviei, eu nem os conheço. Nós não lemos hoje, Mateus 7? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim que praticar a iniquidade. Tudo que acontecia na lei está acontecendo hoje, na perversão. Lá era sumo sacerdote e sacerdote, aqui é os pastores, bispos e as bispas e as pastoras do inferno que não obedecem à Bíblia. E para encerrar, Efésios 5:11. Não sede cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-a. Pastor é de Deus? Bispa é de Deus? Essas consagrações são de Deus? E se na tua igreja tem esse tipo de mulher, pastor ou bispo, ou apóstolo ou reverenda, cuidando de igreja, é de Deus? Se você ficar ali, você está sendo cúmplice das obras de Deus ou das obras do diabo? E Deus fala para você ser cúmplice ou reprovai?
Aí você que assiste, você que ouve a rádio, você que está aqui hoje, o que você vai continuar fazendo nesse lugar depois de 2 horas de palavra que Deus te deu? Oh, glória! Amém? Amém? Está encerrado.